Não gosto de trabalhar. Não fumo, durmo com muitos sonhos e já escrevi 11 romances. Se chove, tenho saudades do sol. Se faz calor, tenho saudades da chuva. Temo os poderes de Deus e fui devoto de Nossa Senhora da Conceição. Enfim, literato da cabeça aos pés. Amigo dos meus amigos e capaz de tudo se me pisarem nos calos. Perco então a cabeça e fico ridículo. Afinal de contas, sou um homem como os outros, e Deus permita que assim continue. Ele era um homem apaixonado pelos amigos, tanto que ele foi um dos responsáveis pela retirada de Graciliano Ramos do cárcere, né? Ele contratou, por exemplo, Sobral Pinto, Graciliano aos pulos, dizendo: mas você é louco, você contratou um advogado caríssimo, eu sei, eu não tenho dinheiro nem para pagar o selo da procuração, e você me arranja esse advogado aqui, e pior ainda, é um comunista, você traz um cara que é católico e liberal, né? E ninguém conhecia Sobral Pinto. Zé Lins foi lá, falou e disse: não, você vai, a gente resolve, né? Ele tinha um pouco esse estilo balzaquiano, né? De fazer a conta, depois a gente vê como é que paga, né? E depois, em Memórias do Cárcere, quem puder, o antepenúltimo capítulo, por exemplo, de Memórias do Cárcere, Graciliano vai falar sobre isso de uma forma assim, emocionada, como Sobral Pinto o encantou, como Zé Lins foi tão importante naquele momento, né? Ele vai morar, Graciliano vai morar na casa de Zé Lins do Rego, né? Porque ele não tem para onde ir, naquele momento muito fragilizado, né? Ele, como um filho tardio dessa aristocracia, né? Zé Lins, ele é um homem que evolui, né? É um alienado e, como bem relatava Jorge Lukács, né? Ele apresenta um momento de ruptura, um momento em que a própria realidade reflete sobre a sua consciência. E ele avança de forma crítica sobre essa realidade. É tanto que em 47 ele funda a esquerda democrática no país. Em 57 ele veio a falecer sem escrever sua última obra, que era O Menino e o Carneiro, né? O Menino e o Carneiro, que, de certo modo, no Menino de Engenho, ele já faz uma alusão a esse carneiro. A primeira montaria dele foi um carneirinho chamado Jasmim. Eu, de certo modo, me envolvi tanto com Zé Lins, né? Como eu falei, eu fui criado na zona rural. Não tinha aquela vida abastada de senhor de engenho. Era uma vida de privação, de seca, numa casa que não tinha energia, não tinha água. Havia algo assim que me causava muito encantamento na obra de Zé Lins. É que, ao chegar à cidade de Patos, eu vinha do sítio Santana, né? E eu também tinha muita coisa parecida com Zé Lins. Eu achava, mas muita coisa que eu não... por exemplo, medroso, eu era muito medroso, né? E aí eu fui para uma biblioteca em Patos, tem um violão, lá tinha aulas de violão, e eu ia lá para assistir. Eu não queria ler, eu queria aprender a tocar violão. Mas não tem mais vaga não, então fica aí. Aí uma secretária disse: vai ler esses livros aí, menino, porque surgiu uma vaga, você aprende violão. E eu comecei a ler Zé Lins e fui gostando. E teve uma passagem lá de Zé Lins, que eu dizia: mas que menino besta, esse menino é inteligente, né? Mas esse menino se parece comigo, tem coisa que... Aí eu tinha um medo danado de andar no escuro dentro do mato, né? Então, meu pai às vezes dizia assim: olha, vai buscar o balde de leite lá no pé da cancela, né? E eu saía correndo, batendo palma e assobiando, né? Ao ler Zé Lins, ele dizia que acreditava em tudo isso, em Papa Figa, em Carrapatu, né, no Zumbi. E ele dizendo, acreditava pelas matas escuras, pelos homens amarelos que comiam fígado de menino. E até grande, rapaz de colégio, quando passava pelos sombrios recantos dos lobisomens, era assoviando ou cantando alto para afugentar o medo, né? Então, eu disse, eu acho que isso aqui é um pouco da minha história também, né? Que eu escolhi Menino de Engenho, para falar para vocês. Por que não Fogo Morto? Se Fogo Morto é a principal obra, é a obra magistral por excelência do Zé Lins do Rego, né? Porque Menino de Engenho é a partitura geral da obra de Zé Lins. É através de Menino de Engenho que ele vai construir a batuta que vai reger toda a orquestra da obra dele, né?
Por isso que Tristão de Ataíde dizia que Zé Lins do Rego era o Balzac do patriarcado moribundo do Brasil. Porque as personagens de Balzac, né, eles são personagens bem reais, são tipos sociais bem conhecidos, que perpassam entre as suas diferentes obras. Assim também são os personagens de Zé Lins. O Carlinhos de Melo, que é o protagonista dessa história aqui, ele vai aparecer como Carlos de Melo lá em Banguê, lá em Usina, né? Lá, ele vai aparecer lá em Moleque Ricardo, ele vai aparecer lá no internato em Doidinho, né? E são personagens reais, são personagens que crescem, são personagens que envelhecem, são personagens que se emocionam, são personagens que se frustram, né? São personagens reais. Isso é muito bacana. Então, e todos esses personagens estão aqui. Aqui no Menino de Engenho está o avô Paulino de Zé Lins, né? Está o Carlinhos de Melo, está o Negro Zé Guedes, aqui está a Negra Zefa Cajá, o Vitorino Carneiro da Cunha, né? O conhecido Papa Rabo, né? Então, o Coronel Lula do Engenho Santa Fé. Então, todos esses personagens já estão aqui, né? Por isso que eu diria, até como bem lembrou um dia Afonso Arinos, que a obra de Zé Lins é um romance único, sumariado no Menino de Engenho, né? Eu falaria que é como se Menino de Engenho fosse um plano de voo, um plano de viagem, né? E as obras dele, as demais obras, fossem um prolongamento dessa caminhada, né? O que eu destacaria mais nessa obra de Zé Lins do Rego, né? Algo que está muito presente nas obras dele, como a solidão, né? A solidão, a melancolia, a solidão de Carlinhos, que é o personagem principal, que conta Menino de Engenho. É um livro simples de ler, com 40 capítulos, que conta a história de um menino que foi criado no engenho dos 4 aos 12 anos de idade. Um menino marcado pela tragédia e pela solidão. Conta de suas paixões também, como a paixão pela prima Clara, né, que ele julgava ter sido a sua primeira namorada. E aí, é muito interessante porque eu às vezes estou falando de Carlinhos, estou falando de Menino de Zé Lins do Rego, né? A primeira obra dele e a última. Antônio Vilaça, quando foi apresentar Meus Verdes Anos, ele faz uma observação muito importante, né? Ele termina a apresentação dizendo: Menino de Engenho e Meus Verdes Anos são uma só verdade. Adeus, seu Carlinho. Lembra da gente, seu Carlinho. Adeus, adeus, lembra da gente.